Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar aqui um pouco sobre as noções de estatística, tá bom? Olha só, então o primeiro tópico que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser a média aritmética simples, tá bom? Olha só, a média aritmética simples é a soma de todos os valores dividido pelo número de elementos é, participantes dessa soma. Então, o que acontece? Nós vamos ter dados estatísticos, né? E nós queremos saber qual é a média aritmética desses dados. Então, o que nós devemos fazer? Devemos pegar esses dados, esses números, somar e dividir pela quantidade, tá bom? Olha só. Então, para que possamos entender o que eu acabei de falar, nós temos aqui o primeiro exemplo, o exemplo 1, que diz o seguinte: calcule a média aritmética das idades dos 5 alunos do sétimo ano. Olha só, aqui embaixo nós temos uma tabela com os nomes e com as idades de cada um. Então, Mike tem 12 anos, Henrique tem 10 anos, Jonas tem 11 anos, Pedro tem 12 anos e Lucas tem 10 anos. Olha só, a pergunta é o seguinte: qual é a média aritmética desses 5 alunos? Então, para você saber qual é essa média aritmética, nós devemos somar as idades e dividir por 5. Nesse caso aqui eu vou dividir por 5 porque é o número total de pessoas, tá bom? Então, somando essas parcelas, que são as idades de cada um, nós vamos ter então o número 55. Então vai ser 55 dividido por 5. Se eu dividir o 55 por 5, nós vamos ter então o número 11. Então, nesse caso, o número 11 é a média aritmética das idades dos 5 alunos do sétimo ano. Tá certo? Deu para entender? Olha só o próximo. Exemplo número 2. Calcule a média anual da disciplina de matemática do aluno Marques da turma do sétimo ano. Olha só. Durante o ano, Marques teve as suas notas, tá certo? Então, a pergunta é o seguinte: qual vai ser a média aritmética das notas de Marques no final do ano, né? Sabendo que Marques é do sétimo ano. Então, para que possamos saber qual é a média aritmética das notas de Marques, nós devemos pegar as notas, que são 7, 7, 6 e 8, somar e dividir por 4. Nesse caso, nós vamos dividir por 4 porque são apenas 1, 2, 3, 4 notas. Então vai ser 7 mais 6 mais 8, tá certo? Somando essas notas, vamos ter então 28. 28 dividido para 4. Se eu dividir o 28 com 4, vamos ter então o 7. Então, a média aritmética desse aluno do sétimo ano vai ser então 7. 7 pontos. Tá legal? O último tópico desse vídeo vai ser a média aritmética ponderada. Olha só, o que nós devemos fazer para poder calcular essa média aritmética ponderada? Olha só, é, ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso, tá certo? Olha só, depois encontre-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos. Olha só, a ideia da média aritmética ponderada é similar da ideia da média aritmética simples, só que nesse caso da ponderada, média aritmética ponderada, nós vamos ter os pesos. Olha só, para que possamos entender isso que eu acabei de falar anteriormente, vamos fazer então dois exemplos. Olha só. Exemplo 1. Considerando as notas e os seus respectivos pesos, indique qual é a média em que o aluno obteve nas disciplinas abaixo. Olha só, temos aqui então um quadro com as disciplinas, tá bom? Então, matemática, física, química e biologia. Cada disciplina possui a sua nota e cada disciplina
possui o seu peso. Então, em matemática, o peso é 2. Em física, o peso é 3. Em química, o peso é 3. Em biologia, que é o último, o peso é 2. Tá certo? Nesse caso, toda vez que tiver peso, tá legal? Nem sempre vai aparecer essa palavrinha peso, mas toda vez que tiver nessa situação, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as notas e os seus respectivos pesos e vamos fazer dessa maneira que está aqui embaixo, olha só. Vamos pegar a nota e multiplicar pelo peso. Aí vou somar com a próxima nota com seu respectivo peso. Olha só, aqui ficou 5 vezes 2, porque aqui é 5 e aqui é 2. Mas aqui ficou 7 vezes 3, porque aqui é 7, porque aqui é 7 e aqui é 3. Aqui ficou 6 vezes 3, porque aqui a nota é 6 e o peso é 3. E por último aqui ficou 5 vezes 2, porque aqui é 5 e aqui é 2. Tá legal? Então, seguindo as ordens das operações, nós vamos fazer então aqui em cima a multiplicação. Então, se eu multiplicar o 5 com 2, vai dar 10. Vou conservar aqui embaixo o sinal de positivo. Se eu multiplicar o 7 com 3, vai dar 21. Se eu multiplicar o 6 com 3, vai dar 18. E se eu multiplicar o 5 com 2, vai dar então o número 10. Então, eu vou somar essas parcelas. Somando essas parcelas, vamos ter então o 59. Aqui ficou 10 porque eu somei aqui os pesos, tá legal? Então, se eu dividir o 59 com 10, vamos ter então o 5,9. Então, nesse caso, a média aritmética ponderada das notas desse aluno nessas 4 disciplinas é igual a 5,9. Tá bom? Olha só. Último exemplo. Uma empresa de comunicação conta com 2 categorias de funcionários, que é a categoria de telemarketing e a categoria de diretoria. Os funcionários da primeira categoria, que é de telemarketing, recebem cada um R$ 950 mensalmente, enquanto os da segunda categoria recebem R$ 9.500. Sabendo que essa empresa possui 63 funcionários no setor de telemarketing e 5 diretores, o salário médio pago a eles é de aproximadamente quanto? Então, perceba o seguinte, nessa empresa são 63 funcionários que trabalham na parte da categoria do marketing, sendo que cada um recebe por mês 9.500. Além disso, essa empresa possui 5 diretores e cada diretor dessa empresa recebe 9.500. Como vai ser então o processo para poder calcular essa média aritmética ponderada? Vai ser o seguinte: vamos pegar o número total de funcionários, multiplicar pelo valor do salário de cada um e vamos atribuir aqui o sinal de positivo. Vamos pegar depois o número total de diretores e multiplicar pelo salário de cada um, que é 9.500. Vai ficar então dessa maneira aqui. Então, fazendo as multiplicações, nós vamos ter aqui então, olha, 59.850 mais 47.500. Então, esse valor aqui surgiu dessa multiplicação aqui. E esse valor aqui surgiu dessa outra multiplicação aqui. Então, aqui embaixo vai ser a soma dos pesos. Nesse caso, o peso de cada um vai ser 63 e 5. 63 é o número total de pessoas que trabalham no marketing e 5 são o número total de pessoas que trabalham na diretoria. Então, vai ficar 59.850 mais 47.500 dividido por 68. Tá
tá certo? Olha só. Então aqui em cima eu vou fazer a soma, vamos ter então 107.350 dividido por 68. Aqui era para ter uma igualdade, mas tá bom. Então, realizando essa divisão aqui, ó, vamos ter então 1.578. Esse vai ser o salário aproximado de cada funcionário dessa empresa.